Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial do Fundo de Investimento Imobiliário XP-PR11, relatório de outubro de 2022, Fundo XP Propriedades. Então a gente vai ver a performance nesse mês de outubro, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, Fiagro e Fiinfra é o principal assunto que a gente trata aqui no canal. A gente acompanha mais de 150 fundos imobiliários. Claro, não fazemos a leitura de todos os relatórios, né? Mas fazemos acompanhamento. Qualquer destaque bem relevante a gente faz aqui menção no canal, mas a gente acompanha as gestões através de seus relatórios gerenciais. É o que vamos fazer agora aqui com o XP-PR11. Se você quer acompanhar também a gente lá no Instagram, nós temos um grupo e o link está na descrição do vídeo. Vou deixar também na descrição esse relatório gerencial para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, tá ok? Vamos lá então, relatório do XP Propriedades, que para quem não conhece é um fundo de lajes corporativas essencialmente, mas aí também dentro da política de investimento ele pode também investir em imóveis de área de educação e de hospitais, mas basicamente hoje o fundo investe em lajes corporativas. Aí tem desde dezembro de 2019, então aí indo para o terceiro ano de mercado, tem um patrimônio líquido de mais de 546 milhões de reais, tem 70 mil cotistas, aí, um pouco mais de 70 mil cotistas na sua base, e se você quer acompanhar, que já é uma saga, né? Os últimos meses aí do XPPR11, você que é cotista ou tá estudando, se inscreve aí que todos os meses a gente faz aqui a leitura acompanhando o que a gestão está fazendo, o que está acontecendo no fundo XPPR11, ok? Fundo que é de gestão ativa, tá bom? Que classificação na Ambima, ele é gerido pela XP Vista Asset Management e administrado pela Vortex DTVM, e tem uma taxa de escalonada que provavelmente está pagando a maior taxa, 0,95, né, que é de acordo normalmente com o patrimônio líquido. O patrimônio dele é muito pequeno, né, e taxa de performance do fundo também tem 20% do que excedeu o benchmark, mas não se preocupe com isso, que o fundo está mal há muito tempo e não deve estar pagando, pelo menos a gente não vislumbra o pagamento dessa taxa de performance. A gente, eu falei que deve ser que não está pagando, porque os fundos, né, em si não compartilham esses cálculos de taxa de performance com cotistas através de seus relatórios. O único que eu já vi até hoje é um fundo da Ourinvest, o OUFF11, que a gente também acompanha aqui no canal. Bom, falando aqui sobre os comentários do gestor e falar sobre a distribuição, o fundo manteve os 30 centavos de distribuição para quem aí teve cota, foi cotista, né, até 31/10/2022. O fundo tem a sua data base, onde ele anuncia os seus proventos e onde é a data de corte para que você tenha direito, no último dia útil do mês que ele faz referência. Então, 31 de outubro foi a data base para que você tivesse direito ao provento, referente aos resultados de outubro, tá? Dividend yield analisado com base na cota de mercado R$ 41,60, e a gente tem que, né, tá atento a um detalhe, né, sobre esse percentual. O fundo caiu bastante, aí está em torno de R$ 38 a sua cota agora no mês de novembro, e eu vou mostrar para vocês aqui no Status Invest como é que isso pode ludibriar muitas das vezes, né, o dividend yield, se a gente simplesmente se basear no dividendo pago nos últimos 12 meses. Bom, isso aqui foi um encerramento aí no dia, na verdade foi no dia 9 de novembro, né? O fundo encerrou cotado a R$ 38,67, uma queda de 1,40%. Os últimos 12 meses a gente vê que o fundo sempre se manteve abaixo do valor patrimonial, que está em R$ 75,00, se eu não me engano. Vamos ver aqui mais para baixo, R$ 75,65 é o valor patrimonial, né? E com base no valor de mercado atual, o fundo fala aqui sobre um dividend yield de 12,62%, próximo inclusive a taxa Selic, né? 1% a menos, a taxa DI também, né? Mas o fundo tá mal das pernas, né? Se a gente pegar somente o dividend yield, a gente pode se ludibriar aí com um valor, o fundo está com uma desvalorização nos últimos 12 meses de 36,7%, está com uma vacância elevadíssima, né? Com relação
né, a sua área bruta locável, né, que chega aí em torno quase 50% de vacância, a gente vai ver isso no relatório. O fundo está com desconto imenso aqui também no mercado, 48% de desconto no mercado, né, desconto esse, valor de mercado com base no valor patrimonial, e também o fundo tem uma alavancagem muito alta, né, o fundo, né, ainda tem aí a questão também do novo CRI com relação ao imóvel, né, da Faria Lima. Então o fundo vai aumentar ainda mais a alavancagem. Então, fundo que tem um risco imenso e se você analisar somente pelo dividend yield, é algo perigoso. Vamos voltar então lá para o relatório. Bom, voltando aqui para o relatório, então a gente verifica, o fundo vai pagar esse provento aí no dia 16, tá, de novembro, e paga 10 dias úteis, né, no 10º dia útil de novembro, né, do mês subsequente ao que ele faz referência. Ele fala aqui, esse parágrafo aqui está sendo um parágrafo meio que padrão nos últimos meses, né? Aqui do fundo, falando sobre o setor de lajes corporativas, os estoques de áreas vagas, aonde o fundo tem imóvel, né? Que é em Alphaville, que é em São Paulo e também no centro de São Paulo, né? Então, a expectativa no mercado, né? E fala que está aquém, né? Mas esse aqui é um parágrafo básico que eles têm se colocado nos últimos 4 ou 5 meses falando sobre as incertezas e o desempenho do mercado de lajes corporativas aí das locações. Bom, distribuição de rendimento, o fundo tem que distribuir 95% dos lucros, né, resultado mínimo dele que ele tem que distribuir ao cotista, com base no fluxo financeiro, e é o que a gente vai ver agora, que é o fluxo financeiro do fundo. Bom, receita de locação no mês foi de 2 milhões de reais, né? Receita aqui de rendimento de caixa 92 mil, despesas do fundo 824, o fundo teve então um resultado de 1,3 milhões, distribuiu 2,2. E quando a gente faz uma análise aqui dos resultados de 2022, né, o fundo aqui utilizando um caixa não distribuído para complementar a distribuição, se realmente foi esse caixa não distribuído, o fundo não tem mais praticamente caixa a distribuir, como a gente verifica aqui o resultado do ano, está praticamente o rendimento distribuído, né? E a tendência é esse rendimento, se o fundo não usar caixa, né, advindo aí da parte da distribuição para complementar o rendimento, possivelmente, se ele não queimar caixa que não é para queimar, esse rendimento vai cair para em torno ali de 18, né, 16 centavos para o mês seguinte, né? Vamos observar o próximo relatório. Isso eu digo porque o resultado do fundo, né, como a gente verificou lá, foi 1,3 milhões. Nesse mês de outubro foi de 18 centavos por cota, né? O fundo distribuiu 30 centavos, mantendo a linearidade nos últimos meses. Mas como a gente verifica que nesses meses o fundo queimou caixa, né? E pelo que a gente vê lá dos resultados de 2022, não tem mais caixa para queimar de resultados não distribuídos, né? Então a tendência é que, pelos resultados, o fundo paga em torno de 16 a 18 centavos no próximo mês, né? Então a tendência é piorar um pouquinho mais, um pouquinho não, um pocão mais aí para o próximo mês. O fundo também tem reduzido no mercado a sua liquidez. A gente verifica que no segundo mês seguido o fundo tendo com uma liquidez uma das menores desde a sua criação, na verdade as menores desde a sua criação, de 700 mil reais de volume de liquidez de negociação, né, diária no mercado. Então baixou bastante, como a gente verifica aqui, e está muito distante do valor patrimonial da cota, né, que está ainda menor do que ela está lá no status invest, está desatualizado, 74,73, e o fundo encerrou outubro a 41,60, 50% praticamente aí descontado no mercado. Dentro da liquidez, como a gente falou, o volume total negociado no mês foi de 13 milhões de reais aproximadamente, né? Reduziu bastante ali a sua liquidez no mercado, como a gente verificou aí em cima, e o giro de cotas também foi um pouquinho elevado em relação à média, 4,3%. Dentro da rentabilidade, o fundo tendo rentabilidades aí negativas, né, mês a mês, então nesse mês foi de 8,3%. Essa é a queda do valor da cota de mercado, né, praticamente. O fundo distribuiu aí proventos, né, baixos, mas foram proventos. E dentro do retorno total bruto do fundo no mês de outubro foi de 8,7% negativo, né? Então
IFIX praticamente foi 0%, não teve variação praticamente no mês de outubro, então o fundo indo muito mal aí também com relação ao desempenho de mercado. Imóveis, não teve modificações nos imóveis, né? 98% do seu portfólio são imóveis, 2% está em caixa, todos os seus contratos são contratos típicos, e dentro do portfólio a gente vê que tem o fundo tem uma dependência atualmente de 1/4 da sua receita vinda da Shopee, né? Que é um ramo perigosíssimo, que é o ramo de varejo, né? Oscilações ali acontecem de um dia para o outro que pode, inclusive, fazer com que esse tipo de empresa reduza os custos ali imediatamente para que não quebre, né? Então, o fundo tem um contrato com a Shopee, 25% aí da sua receita vem dela, contrato perigoso, inclusive. E dentro aqui, como a gente vê, ó, ele tem a maior participação dentro dos setores é o comércio eletrônico, que é exatamente o ramo da Shopee. Bom, mais para baixo, vamos ver aqui em relação à correção dos contratos, né? A maioria IGPM, 69% e restante IPCA. Fundo que teve uma atualização dos contratos aí em outubro de 33%, então vai refletir para novembro provavelmente, né? Vai aumentar um pouquinho ali a receita. Vencimento dos contratos, a maioria vence a partir de 2025, que é 81% da sua receita imobiliária. E hoje o fundo está com 48% de vacância. Então, vacância elevada que o fundo não consegue reduzir essa vacância, inclusive aumentou, né, de julho para agosto. 48% de vacância, o fundo aí segue nesse drama, né? E na composição física aqui também, da composição física por área construída, que tem a maior ocupação é a Cielo, que não tem a maior receita imobiliária, aí não paga a maior receita imobiliária no portfólio do fundo. O fundo tem aí então esses imóveis, né? São 6 imóveis atualmente. O que tem maior relevância aqui são esses de cima, né? Que tem maior área, maior metro quadrado, né? Dentro da diversificação que ele tem aqui regional. As menores estão mais aqui para baixo. O fundo tem participações muito irrelevantes em relação à receita, né? São participações realmente muito pequenas. Hoje o fundo tem 6 imóveis performados, 219 conjuntos prontos. Não tem mais empreendimento em construção, já que o Faria Lima Plaza foi entregue, né? Tem 18 locatários aí apenas no seu portfólio. Não tem inadimplência, 48% é a composição de vacância física e ele fala aqui que não tem vacância financeira. Então o cálculo é um pouquinho diferente, eu comentei isso no último relatório. Esse cálculo de vacância financeira aqui é em relação àquilo que está ocupado, né? Então, daquilo que está ocupado, não tem inadimplência, então não tem nenhum desconto também, né? Não tem nada que o fundo não receba, além daquilo que ele tem jus ao contrato, e o fundo classifica isso como vacância financeira. Na minha opinião está errado, mas não importa, né? Aqui a gente verifica que a vacância física é muito relevante e o fundo tem perdido muitas receitas por conta dessa vacância de quase 50%. E a área total construída do fundo está em 76,7%. Bom, aqui são os imóveis, né? Você pode baixar o relatório e fazer uma leitura mais detalhada sobre os imóveis que o fundo tem. Ele não tem participação integral em nenhum deles, né? Mas tem participações relevantes nesses 3 de cima, 65% aqui nesse, 60% no Xingu, né? No Alphaville Industrial, ambos em Alphaville, né? Onde o mercado está com um estoque muito alto ali e tem muita área vaga. Não é só o XPPR que tem sofrido com isso. E no bairro de Pinheiros também, esse novo imóvel aqui no Faria Lima Plaza, que o fundo tem que fazer um esforço aí para poder ocupar as áreas vagas que pertencem ao fundo, né? Que inclusive vai ter um financiamento, vamos dizer assim. O fundo vai ter que fazer um CRI para poder pagar parte da dívida que o fundo tem com esse imóvel, que pode prejudicar ainda mais os resultados do fundo, caso ele não tenha ali uma ocupação, né, no curto prazo. Nesse edifício novo, o fundo, inclusive a Shopee, né, tá nesse edifício, se eu não me engano, né, tá aqui a Shopee realmente, Shopee, a Sescom, a Alren, estão ocupando essa parte, esse imóvel já, né, são apenas 3 áreas que eles ocupam. O fundo tem outras áreas vagas aqui no edifício Faria Lima, então fundo preocupante realmente. O fundo tem que fazer jus à localização privilegiada que esse imóvel tem, é um imóvel novo, né?
Então tem que atrair as empresas a fazer um esforço de mercado para atrair essas empresas. Aqui é um estudo de atualização de mercado que ele faz, né, sobre os estoques de laje corporativa nas regiões onde o fundo tem imóvel, que é em Alphaville, né? Tem aumentado, inclusive, a taxa de vacância desses estoques de lajes corporativas desse setor. O segundo trimestre aumentou para 31,2%. Então não é uma região que está favorável né, para quem tem imóvel lá. A gente tem também visto aí o RECT 11 também sofrendo por conta disso, né? E também tem aqui o mercado da Faria Lima, que tem reduzido, as empresas têm voltado para essas áreas ali centrais de São Paulo, e naquela região os estoques têm diminuído, né? 6,4% a gente verifica que tem uma expectativa que o fundo melhora ali o seu desempenho com relação a esse novo imóvel da Faria Lima. Bom, isso aqui são outras informações que a gente verifica aqui, né, das comercializações dos contratos. Então, dentro dali da região de Alphaville não tem contratos em fase de assinatura nem com alta possibilidade de conversão, né? Já na Faria Lima tem ali um pouco de área que pode ser convertido em contrato, tem alta possibilidade, mas não tem nenhum em fase de assinatura de contrato. Ok? E esse aqui é a preocupação do fundo, né? Que é a alavancagem. O fundo tem, inclusive, ó, o saldo devedor das suas dívidas é maior do que o próprio patrimônio líquido do fundo, né? Esse é um fato curioso, né? Na verdade, o fundo tem, claro, né? A soma do passivo com o patrimônio líquido dá os ativos. Então, o fundo tem mais de 1 bilhão em ativos, né? Basicamente, metade desses ativos são financiados com recurso do Tesouro e metade recurso próprio, e outra metade financiadas com recursos de terceiros, não é de tesouro, é terceiros, né? Recursos de terceiros. Então, é uma preocupação, né? O fundo tem uma alavancagem muito alta, metade praticamente aí do seu portfólio é financiado com recursos de terceiros, né? Que nesse caso aqui, né? Em caso de inflação alta, né? E taxa Selic alta, realmente é muito perigoso. A gente sabe que as empresas falem através das suas dívidas altas, né? Então, está muito perigoso realmente essa alavancagem aqui do fundo. E esse aqui ainda é um saldo que o fundo tem, né? Tem que fazer aí um saldo devedor que o fundo tem em relação ao FL Plaza, que tem um saldo residual a pagar de 70 milhões de reais, está pendente de pagamento, né? Então, é preocupante também. O fundo está aí um pouco atolado em dívidas, como a gente verifica, né? Bom, é isso aí. Relatório gerencial do XPPR11, fundo de lajes corporativas. Muito preocupante a situação aí do fundo, né? A gestora está aí, tem que fazer uma gestão, né, ativa aí, muito realmente né, no risco total, né, como a gente verifica aí. O fundo está com um financiamento muito alto com recursos de terceiros e numa economia igual a nossa, que tem uma volatilidade muito grande, é muito perigoso o fundo ter um nível de alavancagem de mais de 50% dos seus ativos financiados com recursos de terceiros, né? Então, a gente segue acompanhando. Você que é cotista, se inscreve aí no canal. A gente está acompanhando aqui o desempenho que a gestão está fazendo no XPPR11. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e também se inscreva no nosso grupo do Telegram, tá? A gente também tem a nossa área de membros aí. É uma forma de você ajudar a gente aí a continuar nosso trabalho aqui no YouTube. E também, se você for membro do canal, você tem preferência. Um dos benefícios é você ter preferência nas indicações de leituras aqui do canal, ok? Fique com Deus então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.